Boa noite, meus irmãos. Amigo Jesus, mestre e companheiro de todas as horas, graça vos damos por tantas graças e bênçãos que nos têm alcançado. Agradecemos a oportunidade de estarmos em tua seara bendita. Rogamos o concurso dos teus mensageiros benditos que possam vir nos auxiliar. Rogamos, Jesus, nos ilumine, nos fortaleça, aclara o nosso entendimento, auxilia-nos para que nos tornemos terreno fértil, possamos receber os teus ensinos, qual semente bendita que possa em nós germinar, crescer e frutificar, dando frutos de amor, de caridade, de perdão, de humildade, de todas as virtudes que hão de nos conduzir à condição de servos, trabalhadores de tua seara bendita. E rogamos, divino amigo, que possas tuas bênçãos em amor, paz e luz se fazer sobre toda a humanidade. E assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos ao capítulo 6, o Cristo Consolador. Nas últimas semanas, estudamos Bem-aventurados os aflitos, em que falamos das aflições que cruzam o caminho de todos nós, né? A terra como um mundo de expiação e provas. Se tem uma coisa que todos nós conhecemos, são as aflições, as tribulações. E agora chegamos no capítulo daquele que veio para nos acolher, para nos aliviar, para nos conduzir. O capítulo, o Cristo Consolador. O que é um Cristo? Embora nos seja impossível abarcar toda a grandeza do Cristo, mas poderíamos dizer que um espírito no estágio crístico é aquele que atingiu os seus máximos potenciais de amor, de tal forma que está em conexão com Deus em plenitude. É aquele, como ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Ou aquele que ele vê meu Pai. Ou eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade daquele que me enviou. Isto é um espírito crístico. É ele o co-criador do nosso orbe. É ele o modelo e guia que nos conduz a todos, sem que nenhuma das ovelhas que a ele foi confiada se perderá, porque ele é o bom pastor. Ele é o Cristo Consolador. No grego, foi traduzido do hebraico para o grego na palavra o Paracleto. O que é o Paracleto? É aquele que está junto para consolar, defender, interceder a favor de alguém. Então, o Cristo Consolador é aquele que veio em nome de Deus interceder a nosso benefício. E é disso que nós vamos falar. O Cristo que veio nos acolher nos nossos momentos de sofrimento, de aflição, de tribulação e até mesmo, muitas vezes, de desespero. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Jesus inicia
esse versículo nos chamando a Ele. Se pensarmos que, no nosso caso, quando alguém se nos apresenta, até próximo, às vezes um parente, às vezes um amigo, que vem trazendo aquele caminhão de aflições, de tormento, se tem uma coisa que geralmente não falamos é: vinde a mim, né? Se possível, nos escondemos, faz de conta que não tem ninguém em casa, né? Já Jesus não, Ele nos chama a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Será que está falando conosco ou não? Tem alguém aqui aflito, sobrecarregado, com algum problema, com alguma dificuldade? Talvez a Lorena, né, Lorena? Mas também tem, Lorena? Também tem. Menos, mas tem. Então, está nos chamando a todos. Porque quem na terra não tem dificuldades, problemas, aflições? Isso nos faz todos humanos e irmãos. Ainda que seja na aflição, somos. Quem não tem dificuldade? Quem não tem problema? Então nós vamos fazer por parte. Gostaria de começar aqui, irmão João. Interessante nós observar, vinde a mim. Então, por que é que nós estamos aflitos e sobrecarregados, né? Se nós já temos o convite para ir até Ele. Esse é o grande problema. Por que é que nós não chegamos até Ele? Por que é que nós temos problema para caminhar até Ele? Nós diz o Pai Benedito, ele diz o seguinte, que às vezes nós estamos com a nossa túnica espiritual um pouco coída, por nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso desequilíbrio, e às vezes não conseguimos chegar devido à barreira que nós mesmos criamos. Quando ele fala em jugo, o jugo normalmente é a madeira que coloca no boi, né, para que ele ande numa certa direção, né? Esse é o jugo. E o jugo que ele fala aí também seria a evangelização dos nossos corações, que é muito importante nós evangelizar o nosso coração para que nós tenhamos uma condição melhor de chegar até Jesus. Existe a história milenar, né, que foi contada várias vezes do Chico Xavier, do indicado do Chico Xavier, sobre o cachorro do Chico. O Chico tinha um cachorro, que ele gostava muito de cachorro, e todas as noites, quando ele chegava do trabalho, através das reuniões, tarde da noite ele alimentava o cachorro, que ele gostava muito de cachorro. Aí um vizinho, observando aquele sacrifício do Chico, sempre coitado, ficava muito ao lado do Chico, o sacrifício que ele tinha para alimentar o animal. Certa feita, o cachorro do Chico adoeceu, e o Chico, coitado, porque cuidado todinho para que o animal não viesse a morrer. E cuidando do animal, mas a vizinha, observando aquilo, queria dar um jeito que o Chico ficasse mais aliviado, e acabou envenenando o cachorro. Quando o Chico volta, chega em casa, o animal morto, ele ficou apavorado, né? Coitado. E é normal a gente ver um animal da gente, que a gente gosta tanto, e fica com ódio no seu coração. Devido ao ódio, então o coração foi recoberto de uma nuvem escura. E ele, com aquele ódio, ia trabalhar, e nos trabalhos mediúnicos, nós sabemos que nós temos que procurar o máximo, não que a gente sejamos perfeitos, o máximo nós estarmos em sintonia com os espíritos superiores, e torna-se difícil o espírito superior nos ajudar a sintonizar conosco, para que nós venhamos realmente ser beneficiados. Por isso Jesus convida a gente, às vezes nós não temos condição de chegar até Ele. E o Chico, por vários dias, ele ficou naquela situação. Até quando o guia dele, Emmanuel, o mentor, aproximou-se e falou com o Chico: Chico, os trabalhos estão sendo prejudicados devido ao ódio que está alimentando em seu coração. A mágoa que está alimentando em seu coração, desculpa. E acontece o seguinte, o Chico começou a pensar, e Emmanuel disse para ele: seria bom que você desse de presente. Você sabe quem foi a pessoa que envenenou o animal? Sim, eu sei. Você deve perguntar a essa pessoa o que ela mais necessita. E o Chico: mas não é possível. Eu sou prejudicado, ainda tenho que beneficiar a pessoa. E a gente não ia querer beneficiar ninguém. O camarada mata o animal e eu ainda tenho que presentear aquele, né? É o perdão. Esse é o grande problema, porque perdoar é muito difícil. E o Chico procurou a pessoa
E a pessoa falou que estava precisando de uma máquina de costura. Mas só que tem que essa máquina de costura era muito cara. E o Chico tinha um rendimento muito baixo. Mas de qualquer forma ele foi comprar essa máquina. E lá chegando, foi obrigado a dividir o pagamento dessa máquina nas 10 ou 200 prestações, até você paga até uma reencarnação, coitado. Aí ele pegou, dividiu, entregou o presente para a pessoa, e a pessoa ficou tão feliz que o abraçou, agradeceu. Então a nuvem veio e dissipou toda aquela tristeza, e o Chico praticamente voltou ao normal aos trabalhos dele. Então nós vemos que é muito difícil a gente evangelizar o nosso coração. Se o espírito do corpo de Chico Xavier teve esse problema em nós, que ainda estamos em muito mais dificuldades para sincronizar com os mentores e aprender a perdoar. Perdoar realmente é muito difícil. E a gente é o seguinte, nós sempre chamamos Jesus. E é muito difícil, às vezes, nós recebermos benefícios, porque nós fechamos nosso entendimento e fechamos o nosso coração. No livro Agora é o Tempo, tem uma pequena lição que merece a nossa meditação, chama Confiança e Amor. Conta o seguinte, que um dia, o homem cansado de errar, depois de cair no despenhadeiro das próprias faltas, perguntou a Jesus. Ele errou, fez várias coisas fora dos padrões normais da espiritualidade e perguntou: amado mestre, por que não te compadeceste de mim, que te entreguei toda a minha confiança? Ele entregou a confiança misturada de desequilíbrio. E embora estivesse muito longe, ouviu a voz de Jesus que ele respondeu na acústica da consciência: ah, bendito companheiro de minha alma, por que não te compadeceste de mim, que te espero com tanto amor? Ele está sempre nos esperando com amor. É necessário que nós tenhamos também essa energia similar para se aproximar dele. Certo? Jesus, quando disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a visão daquele que se encontra num estágio bem mais à frente do caminho que nós teremos que percorrer. Quando nós, os casados que têm filhos, quando nasce a criança, o que o bebê faz? Chora, enche as fraldas e não mão. Alguma mãe tem alguma dúvida do que vai passar quando a criança nasce? Não, todo bebê vai chorar, encher as fraldas e mamar. Mas a mãe se aflige com isso? Não deveria, né? Mas, por quê? Porque a criança vai crescer, a criança vai aprender, ela vai se tornar um adulto. Nós já temos o quê? A visão de um futuro. Quando Jesus fala isso, ele afirma: vinde a mim que eu vos aliviarei, porque Jesus já conhece a trajetória. Nós somos espíritos ainda em começo da nossa trajetória. Nós estamos no mundo de expiação e provas em virtude da nossa condição de espíritos iniciais, espíritos imperfeitos, que cometeram os seus equívocos, que estão nessa escola chamada Terra para aprender e não para sofrer. Se é para aprender, o alívio que Jesus nos dá é através do esclarecimento que Ele nos traz, nos dizendo, primeiro, que nós somos seres imortais. A nossa passagem na Terra é um aprendizado, que nós continuaremos a viver depois que deixarmos esse corpo material. E por que isso vai nos aliviar de alguma forma? Pelo simples fato de que tudo aquilo que eu estou passando irá me beneficiar no futuro. Alguém tem dúvida de que quando vai tomar vacina, vai doer a picada da agulha? Não, só vai doer, você vai tomar a picada da agulha. Mas alguém tem uma dúvida que a dor da agulhada é muito menor do que o sofrimento da doença? Então você vai deixar de tomar agulhada no braço,
que é aquela dor momentânea, passageira, breve, para se submeter à doença, que é uma dor prolongada, maior, que vai atacar o seu organismo, que pode levar até a perecer? Qual que você prefere passar? A dorzinha breve, atual, evitando uma dor maior futura, ou enfrentar a doença? Mesmo nós optamos pela vacina. Então Jesus fala isso. Olha, eu sou a vacina. Pratique os meus ensinos, que vocês estarão evitando a doença. Vinde a mim. Eu estou trazendo o caminho da felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo é o caminho seguro de nós evitarmos todas as doenças. É a vacina que nos evita cair em doenças terríveis, em sofrimentos, em dores, em aflições. Porque muitos dos nossos sofrimentos são gerados pela nossa invigilância, o nosso afastamento do Cristo. Quantas pessoas perdem a vida porque não aguentam um xingamento no trânsito? Alguém fecha, xinga, ele vai lá tomar satisfação, o cara está armado. Se ele não tivesse em si o orgulho, ele se ofenderia com um simples xingamento de trânsito? Se ele já tivesse buscado dentro de si cumprir os ensinos do Cristo, ele iria tomar satisfação por uma pequena ofensa? Ou seja, o mal maior aconteceu porque nós não nos aproximamos do Cristo. Então, vinde a mim, vamos até o Cristo, vamos buscar cumprir os seus ensinos, que com certeza absoluta nós estaremos evitando para nós, no futuro, dores, aflições e sofrimentos muito grandes. Nós vimos aqui no complemento dessa primeira linha: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não está falando aqui que vai nos curar. Por quê? Que a outra pergunta que ele fez várias vezes: que queres que eu te faça? Que às vezes nós queremos a cura, mas tem vezes que nós não queremos a cura. Então ele não nos força a cura, porque a cura depende de nós. Então por isso eu vos aliviarei. No estudo da semana passada nós comentamos que toda aflição é reflexo de uma imperfeição interna. Quando nós falamos da vez passada que às vezes alguém que difícil da nossa vida, não vamos colocar os parentes não, vamos colocar o chefe. Um chefe difícil, rigoroso, bravo. Todos esses personagens que cruzam o nosso caminho. Quando eu consegui perceber isso, com a ajuda do amigo espiritual, me doeu muito, por isso que eu vou falar para vocês, que é para doer em vocês também. Todos que nós cruzamos, que nos são difíceis, são personagens que existem dentro de nós, que nós não enxergamos, se materializam fora de nós, para mostrar o que tem dentro de nós. É duro, não é? É duro. Nessas múltiplas reencarnações nossas, nós já tivemos várias personalidades. E elas vão cruzar o nosso caminho na figura do outro. Por isso é que Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. São reflexos do que está dentro de nós. Eu fiquei tão triste porque de vez em quando cruzas assim, não é possível. Será que eu já fui assim? Com certeza, pior até. Então, continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Vamos falar dessa parte aqui primeiro. O irmão João já falou da parelha, né, que é colocada entre os bois, que recebe o nome de jugo, para que os bois possam caminhar juntos,
levando o arado, o carro de boi, né, para o trabalho. Mas também a palavra jugo significa domínio, autoridade. Então, tomai sobre vós a minha autoridade, o meu domínio. E qual é esse domínio? Qual é essa autoridade de Jesus? A lei de Deus. Se cumprirmos a lei de Deus, não só seremos aliviados, seremos curados. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Quem que é o nosso guia e modelo? Aprendei comigo. Não tem jeito de ensinar sem exemplificar. Então, por isso é que Jesus veio, para exemplificar. E ele o fez. Aprendei comigo que sou brando, sou manso, sou humilde de coração. O humilde é aquele que é obediente à vontade do Pai. Eu reconheço a grandeza do Pai, seu amor e sua sabedoria, e submeto-me a ela humildemente, obedientemente, resignadamente, porque o melhor será feito para mim. O melhor. Se os nossos filhos confiam em nós, que estamos buscando para eles o melhor, nós que somos imperfeitos, nós que estamos aqui no mundo de expiação e provas, e Deus que é perfeito, será que não vai querer o melhor para nós? Brando e humilde de coração. Coração, para os hebreus, é a consciência. Sou brando e humilde de sentimento, de pensamento. É isso que ele está nos falando. Irmão João. Tem a lição de Emmanuel que chama a prova última. Essa prova última é interessantíssima, que diz o seguinte: porque o aprendiz indagar sobre o currículo dos exames a respeito do aperfeiçoamento da alma, o mentor esclareceu o paciente. Currículo espiritual, né? Porque material é mais fácil. Na espiritualidade superior, as avaliações de aproveitamento são muitas. Temos a paciência, é difícil ter paciência, né? Senão quando a gente tem alguém que está ferroando a gente. Temos da disciplina de espírito de serviço, de auxílio aos semelhantes. No entanto, ao que me parece, a última é a mais difícil de todas. Aí o discípulo perguntou para o mentor: e qual é a última? Indagou o discípulo atento. O mentor respondeu em tom decisivo: a última prova do aperfeiçoamento de cada um de nós é a humildade. Aprendam comigo, sou manso e humilde de coração. Então, a humildade é muito difícil. No livro, não parece Jesus no Lar, uma pessoa aspirava a ir para o céu. Então, foi feito vários testes, passando todos os testes. Vai dar humildade, quando um servo dele tocou em assunto pessoal, que ele tinha uma certa reserva, então imediatamente ele colocou o servo no lugar dele e o agrediu verbalmente. Então ele perdeu a oportunidade de ir para o céu. Nós observamos que a humildade realmente é muito difícil, porque às vezes nós confundimos: o camarada está andando todo mulambento, ele é humilde. Nem sempre. O camarada anda descalço, ele é humilde. Nem sempre. O camarada abraçou um necessitado, ele é humilde. Não. Vamos ver a humildade da pessoa em momentos realmente difíceis. Aí nós temos a avaliação e a concretização de se a pessoa é ou não humilde. Porque realmente é muito difícil que Jesus diz aí: aprenda comigo, sou brando e humilde de coração. E ser brando também é muito difícil. Alguém te agredir, alguém falar mais alto. O Emmanuel, no livro Pronto Socorro, ele diz que o camarada que já adquiriu brandura é aquele que a pessoa pergunta umas 10 vezes a mesma coisa e você responde no mesmo tom de conversa. Que às vezes a primeira vez você responde, a segunda mais ou menos, a terceira você já grita e dá um soco ainda, qualquer objeto está ao seu lado. Então nós não somos brandos ainda não. A brandura é avaliada desta forma. Sérgio. Jesus, né, a personificação do amor na terra, o espírito mais evoluído,
o Espírito Crístico, veio nos trazer esse roteiro da nossa própria felicidade. Agora, mais ainda, por quê? Porque se Jesus tivesse só falado sobre esse roteiro, nós aplicaríamos o ditado: falar é fácil. Jesus é puro, veio só, falou e voltou para o céu. E nós? Mas não foi isso que ele fez. Jesus deixou a palavra e o exemplo. Ele é o exemplo maior da fé do futuro através da caminhada terrestre. Se nós somos espíritos devedores perante a lei, pelas nossas atitudes equivocadas, sejam nessas e em outras reencarnações, o Cristo não. O Cristo aqui pisou com toda a sua pureza e nenhum débito a ser quitado. Os mundos onde Jesus evoluiu não existem mais. Emmanuel nos esclarece que na formação da Terra, vamos jogar 4,5 bilhões atrás, Jesus já era espírito crístico. Jesus já é espírito puro há 4,5 bilhões de anos. Nós nem existíamos como espírito. Ele já era espírito puro. Então ele não trouxe só a palavra. Ele sofreu o que sofreu diante da convivência conosco, para nos mostrar que a nossa fé em Deus, a nossa caminhada terrestre, nessa escola de aprendizado, é para darmos o exemplo do amor. E não existe amor sem perdão. Então Jesus só fez o bem. Jesus só trabalhou na cura dos doentes, só falou da palavra do amor ao próximo. E qual foi a devolução que nós fizemos? Coroa de espinho, crucificação, sofrimento, impropérios, tudo que podemos fazer de ruim, nós fizemos. Mas qual foi a palavra do Cristo, que sabe da nossa condição de bebês espirituais, que por hora estão enchendo as fraldas, mamando e chorando? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então Jesus está mostrando que ele vê em nós espíritos que algum dia serão anjos. Ele vai esperar por isso. Quando ele diz que nós somos as ovelhas que o Pai confiou a ele, ele está falando a verdade. Nós somos espíritos que fomos entregues por Deus a Jesus para que ele velasse pelo nosso progresso espiritual, pelo nosso aprendizado, pela nossa jornada rumo à felicidade. Então, há 2000 anos atrás, Jesus veio nos mostrar e exemplificar o amor. E o amor, ele tem que ser provado conforme as virtudes da humildade e da caridade. Ninguém ama sem humildade, sem caridade. O amor que a gente sempre coloca, que é o amor de mãe, que é claro, dentro do limite das imperfeições, que as mães, salvo exceções como Maria, ainda não são anjos. Mas uma mãe se dedica ao filho ao máximo de amor que a sua condição consegue. É ainda o amor de espírito imperfeito, mas é o máximo que ela consegue dedicar. E foi isso que Cristo nos ensinou, para nos aliviar. Então, quando ele fala: vinde a mim, que eu vos aliviarei, e que o jugo é leve e o fardo é suave, é porque realmente nós necessitamos de trabalhar
na tarefa do bem. Ninguém vai se tornar espírito evoluído, purificado, anjo, sem trabalhar, sem esforço, sem fé, sem compreensão, sem aceitação dos ensinos do Cristo. Nós não vamos sentar, meditar numa cadeira da noite para o dia e nos tornarmos anjos, não. Requer de nós esse esforço. O jugo do Cristo, ou seja, a determinação que Cristo exerce sobre nós, é nos exortando para a tarefa do bem. O fardo que Ele nos coloca nas costas é trabalhar em benefício da humanidade, em benefício do próximo. Em ceder o perdão, o auxílio, o entendimento fraterno. Porque muitas vezes uma pessoa, ela não necessita de nada do nosso auxílio material, mas ele está necessitando em muito da nossa compreensão. Porque muitas vezes nós achamos que quando alguém veio com atitude nervosa, nos xinga, ele quer nos ofender. Muitas vezes ele só está sofrendo e não sabe como enfrentar o sofrimento. Quando nos tornarmos espíritos evoluídos, nós saberemos compreender muito bem isso. O exemplo dado por irmã Dulce, que fazia a sua caminhada buscando angariar qualquer coisa a benefício dos pobres que ela assistia. Então ela saía nas feiras pedindo às pessoas. E numa dessa feita, ela chegou para alguém e pediu: você tem alguma coisa para os pobres? E estendeu a mão. A pessoa foi, olhou para ela e cuspiu na mão dela. Ela olhou, limpou, falou: e isso é para mim, realmente eu mereço. Agora, e para os pobres, você tem alguma coisa? Sem se alterar, sem xingar. A lição estava dada, a lição do amor. Para nós ainda é difícil, mas a irmã Dulce já aceitava o jugo do Cristo. A irmã Dulce estava carregando o fardo do Cristo. Então, esse é o jugo, esse é o fardo. Imaginemos nós, né, que o nosso fardo não pode ser da irmã Dulce, nem um jugo da irmã Dulce, um Chico Xavier. Mas, no limite, né, de onde nós estamos, dentro da nossa família, dentro da nossa caminhada terrestre, nós temos que exercer, nós temos que aceitar esse jugo, carregar esse fardo, que é a tarefa do bem, a tarefa do amor, a prática do perdão, da caridade. Concluindo: e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Em estudos anteriores, nós tínhamos comentado que a aposentadoria na evolução espiritual não existe. E eu havia até comentado que o meu cunhado Geraldo havia comentado certa vez que estava já fazendo os cálculos. E isso há muitos anos atrás. Eu falei: mas falta muito para você poder aposentar. Ele falou: não, eu penso desde o primeiro dia que comecei a trabalhar. Então eu quero informar que não tem aposentadoria. Mas como é que está falando achareis repouso para as vossas almas? O repouso que Jesus está falando aqui é equilíbrio, é paz. Emmanuel nos fala: paz é consciência do dever cumprido. Isso aqui é paz. O que nós chamamos de paz é ninguém nos amolando, uma praia bem tranquila, uma rede gostosa entre dois coqueiros, uma aguinha de coco e alguém nos servindo. É ociosidade. Isso não é paz. É bom, é? Paz. Não estou tirando direito dos meus irmãos, e se forem, me convidem.
Mas a paz de Jesus é essa do dever cumprido, paz de consciência. O jugo suave. Todo humilde acha a situação em que se encontra, as tarefas que tem que fazer, não tão pesadas. É a humildade que o irmão João, o Serginho falaram. E o fardo, é o fardo da caridade. Estamos vendo lá, humildade e caridade. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos Espíritos de Luz: qual é o significado da palavra caridade como a entende Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão para as ofensas. No estágio em que nos encontramos, essa tríade é fundamental. Não é possível nos relacionarmos uns com os outros, mesmo dentro de casa, se não formos capazes de perdoar. Permitam-me uma comparação, usando os meus irmãos também. Somos tais quais porcos espinhos. Quando próximos, espetamos uns aos outros. Mais ou menos, né, João? Então, como não praticar o perdão? Quer ver uma coisa? Se queremos nos unir fortemente a alguém, de forma inseparável, odeie. Odeie. Porque aí você vai estar junto. Às vezes, inúmeras encarnações. Porque o amor liberta. O amor liberta. Esses dias, esses garotos, é um rapaz já, né, que vende bala no semáforo, colocou o pacotinho dele, estava muito engraçado. Por favor, me ajude. Estou vendendo bala, porque senão vou ter que morar com minha sogra. Então, se você não quer viver a eternidade com a sua sogra, ame a sua sogra. Ame a sua sogra. Porque o amor nos liberta, o ódio nos prende. Então, por isso Jesus nos ensina benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Para terminar, irmão João. Você fala em aposentadoria, mano, vem trabalho em nós. Os Espíritos só falam em trabalho, né? Seria melhor aposentadoria em nós. Cada vez mais predominante na Terra a necessidade do trabalho com o entendimento da importância de semelhante ingrediente na evolução. Então o trabalho nos evolui. E o passo nós ficarmos na indolência, nós acabamos tendo problema. A sabedoria da vida estabelece o serviço profissional, seja na administração, na subalternidade, quase que por látego indispensável a preservação da saúde e da harmonia mental das criaturas. No entanto, existe a sublimação do trabalho nas atividades do bem ao próximo, nas quais o servidor comparece. Voluntariamente, sem qualquer ideia de remuneração, altruísmo enfatizado no mundo pelas religiões por fora delas. Esse é um trabalho diferente. São raras as pessoas que vão se apresentar espontaneamente para ajudar o seu semelhante. É sobretudo para esse tipo de ação que a espiritualidade maior convida as criaturas da Terra em benefício delas mesmas. Então todos nós ajudamos o nosso semelhante, nós estamos sendo beneficiando a nós mesmos. Caridade, beneficência, filantropia ou assistência social, sob qualquer dessas legendas, os companheiros domiciliados no plano físico encontram oportunidades valiosas para a aquisição de valores da alma, com expressão definitiva e substancial em qualquer sistema de vida. Muitos amigos menosprezam em ser que lhes oferece, produzindo recusa quais estas. Quem sou eu para servir? Nós falamos, né? Eu sou imperfeito, para que vou ajudar meu semelhante? Sou um feixe de imperfeições.
Conheço meu atraso moral. Meus defeitos são meus impedimentos. Não tenho qualidade para comparecer nas boas obras. Entretanto, convido os mentores espirituais, orientadores, eles não falam em serviço, falam em serviço, não em santidade, que é diferente. Não precisa ser santo para trabalhar. Um dia, como diz o nosso irmão Pai Benedito, vamos vencer nossa caminhada de miséria e vamos nos tornar santos. Nós temos que trabalhar. Eles sabem que somos ainda consciências endividadas em evolução. Temos conosco refulgências de estrelas e sombras, de abismos, tranquilidade e tumulto, fontes de amor e desertos, de incompreensão. Não seria justo exigir perfeição nos seres em aperfeiçoamento. Fugir do trabalho de auxílio aos outros, sob essa ou qualquer outra desculpa, é mera desculpa de quantos preferem retardar a melhoria própria. Então, se nós queremos nos melhorar, nós temos que realmente trabalhar e não aposentar espiritualmente. Porque se existe a necessidade de nós alimentar para manter o nosso espírito, aliás, nosso corpo físico, então tem a necessidade de alimento espiritual para manter o espírito também em atividade. Um exemplo, né, sobre o jugo do Cristo, o fardo que temos que carregar, está no livro Nosso Lar. André Luiz, que narra o livro, ele reencontra com a mãe, no plano espiritual. No plano espiritual, a mãe do André Luiz era muito mais evoluída do que ele. Ela vivia num mundo muito superior, ao qual nem o André Luiz poderia ir lá. Então, ela que vinha até nosso lar visitar o André Luiz. Certa feita, o André Luiz pergunta pelo pai. O pai, ele conhecia, né, que o pai ainda estava num estágio mais terra a terra. Ele perguntou: e meu pai, como ele está? Olha, pela situação da vida dele, né, isso a mãe narrando para ele. Na vida ele teve 2 amantes. E por esse fato e pelas vivências que tiveram, eles se atrelaram por esse sentimento negativo, e está ele e essas 2 amantes no plano espiritual numa situação difícil, na região mais inferior. Mas até quando ele vai ficar? Olha, eu solicitei a possibilidade de auxiliá-lo, então eu já programei, eu irei reencarnar junto com ele. Ele virá novamente como meu marido. O André Luiz já estranhou. Olha, casada com ele não foi por marido, arrumou 2 amantes. Você não tem que voltar na terra, não tem compromisso nenhum com ele. Você voluntariamente vai pedir para ser esposa dele de novo? Eu falei: vou. Mas ele não está atrelado às 2 irmãs? Eu falei: sim, isso será solucionado. Eu irei recebê-las como filhas. Como? Sim, filhas no coração. Receber a amante do marido como filho? Sim. Porque é a forma de libertar. É o amor. Esse é o jugo do Cristo. Esse é o fardo. Todo mundo deu uma encolhidinha assim nas costas, não deu? De pensar nessa situação. Você tem que fazer o que ela está fazendo? Para nós está um pouco pesado. Para ela o jugo é leve. A solução que ela arrumou. Ela não tem compromisso, não tem débito nenhum com eles. Ela foi ofendida, ela foi atraída e retribuindo tudo isso com amor. Não precisa vir na terra, e para ela, né, os espíritos evoluídos, reencarnar-se entre nós já é um grande sofrimento, mas faz isso por amor. Esse é o jugo do Cristo. Esse é o fato. Então, que Jesus nos abençoe.